para aqueles que estavam com saudade das resenhas literárias, eu estou com dois livros aqui de uma só vez. Ó, esses dois aqui. O livro da direita, isso, ou da esquerda. Enfim, o livro que está aqui do lado direito da tela. Isso, é. Para mim está à esquerda, mas para você está à direita. O livro que está do lado direito da tela, esse aqui. Mais Forte e Corajosa, né? Tá à minha esquerda e para você tá à direita. Mais Forte e Corajosa, que é esse aqui, o da Carina Bach, e logo depois, logo que eu terminei de ler esse aqui, chegou para mim pelo correio esse aqui, que é o Não Concordo Nem Discordo, Muito Pelo Contrário, Encontrando Sentido, o Mundo que não chega capota. Esse aqui é o livro mais recente do Luca Martini, assim que, acho que semana que vem já, acho que eu já consigo gravar a resenha disso aqui. Eu estou gravando esse vídeo dia 9 de outubro de 2023. Então hoje eu falarei sobre esse livro. Talvez na semana que vem ou na outra, não sei, eu falarei sobre esse, mas que eu estou terminando, eu estou aqui, quer ver? Estou começando ainda, estou quase bem no comecinho ainda, mas então por enquanto eu falarei sobre esse aqui. O que acontece? Carina Bach é uma atriz muito conhecida, já foi atriz da Globo, já participou de novelas como Clone, Da Cor do Pecado, a outra novela não lembro. Acho que é a que na qual ela ficou mais conhecida da Cor do Pecado. E ela sempre interpretou a loira sexy, digamos assim. Porque ela é loira aqui, ó. É loira, ela tá praticamente do mesmo jeito desde que saiu da Globo. A mesma fisionomia. Tá com 47 anos e tá praticamente com a mesma fisionomia desde que ela era atriz na Globo. Só que assim, o que acontece? Ela venceu a Fazenda 2, né? Ela foi para Record, participou da Fazenda 2, venceu, ficou milionária. E ela sempre foi uma pessoa muito tímida, né? E ela veio ela veio do interior de São Paulo, de São Manuel. Aqui diz que aqui nessa orelha bibliográfica o seguinte: é mãe, autora, apresentadora, influenciadora digital, atriz e modelo brasileira, nascida em São Manuel, interior de São Paulo. Aos 14 anos deixou sua cidade e foi para a capital, no caso São Paulo, com o objetivo de investir na carreira artística. Entretanto, sua história de vida mudou completamente após o verdadeiro encontro com Jesus, que trouxe esse propósito para os seus dias. Atualmente, Carina impacta o cotidiano de milhões de pessoas por meio do seu podcast no YouTube, Mais Forte Podcast, no qual recebe personalidades cristãs que compartilham seus testemunhos de fé e seus ministérios. O que acontece? Como já disse, a Carina Bach venceu a Fazenda 2. Ficou milionária, ficou rica e tal. E ela, assim, teve um surto, né? Ela sempre foi uma pessoa muito tímida, muito reservada, só que ao longo do programa ela foi desenvolvendo essa parte, assim, mais forte, assim, né, de competitiva. Aí com o tempo ela conseguiu mais alcance, mais influência, acabou virando sex symbol, virou furacão sexual, começou a participar de propaganda de cerveja, posou nua para Playboy, teve engravidou por, como é que fala? Produção independente, e o filho dela, o Henrico, é fruto dessa produção independente. Aí ela se casou com um rapaz cujo nome eu manterei em sigilo aqui, porque pode ser que ele esteja assistindo esse vídeo, então não quero expor o rapaz. E esse rapaz atualmente, eles se divorciaram, eles se separaram, e esse rapaz, mesmo não sendo o pai biológico do Henrico, tá querendo a guarda dele. E a Carina não tá permitindo que o cara chegue perto do Henrico, porque eu acredito que ele seja uma má influência para ele, então ela não deixou o sujeito chegar perto do Henrico. Mas enfim, tretas à parte. O que acontece? O que aconteceu com a Carina? Porque hoje ela é crente, ela é convertida, né? Ela se converteu. Porque o Ítalo Bach, o pai dela, teve Covid-19, se não me engano foi em 2021 mesmo, que é aquele ano terrível onde mais gente morreu no Brasil. E ele esteve entre a vida e a morte, entubado e tal. E foi nesse período que a Karina estava, deixa eu ver, hoje estamos em 2023, a Karina estava com 44 para 45 anos, acho que foi isso, 40, acho que foi no ano 2020, se eu não me engano, se não foi em 2020, foi em 2020, então o Ítalo Bach quase morreu,
a Karina sentiu algo terrível, né? Além de ter o problema lá com o sujeito que, mesmo não sendo o pai biológico do Henrique, queria, porque queria o filho, enfim. Aí agora ela lidou com esse problema com o pai. O Ítalo Bach quase morreu, ficou entubado no hospital com Covid-19 e ela sentiu, ela ficou sem chão. E foi nessa ocasião que ela se converteu. Que hoje ela é uma serva de Deus praticamente irreconhecível aos olhos do mundo. Se antes ela andava com roupas sensuais, andava com as pernas de fora, andava com a barriga de fora, tudo de fora, hoje ela anda assim. É muito difícil você ver a Karina com uma roupa que não seja, assim, uma roupa decente, roupa de crente, uma roupa de crente, porque a verdade é essa. As roupas dizem sim respeito à nossa espiritualidade. Se nós, homens ou mulheres, usamos roupas sensuais, roupas provocantes, roupas muito agarradas, muito apertadas, no caso das mulheres, roupas com decote, micro saia, cropped, enfim, e no caso dos homens viver tirando fotos sem camisa, com a cintura quase mostrando as partes íntimas, enfim, porque tem gente que anda com a cintura baixada, né? E isso é um código, né? Isso é um código dentro do presídio para avisar os demais presidiários de que a pessoa está disponível para, né? Você entendeu? Mas enfim, o que acontece? Realmente, ao ver a maneira como a Karina se veste hoje, dá para perceber claramente que ela é uma pessoa regenerada, ela é uma pessoa totalmente transformada. Você não vê mais a Karina usando roupa sensual, usando roupa provocante, usando roupa, biquíni, cropped, mini saia. Você não vê mais. É uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse livro aqui é voltado principalmente para as mulheres. É um livro escrito principalmente para as mulheres, mas eu sou homem, eu li esse livro e recebi muita coisa. É um livro bastante interativo. É um livro cheio de mas fala, é um livro interativo mesmo. Você percebe aqui, ó, que eu rabisco mesmo, sem dó. Eu rabisco e é um livro com espaços para preencher, com vários, tem um monte de coisa aqui. Então, e espaço para preencher, eu ver se eu acho um aqui. Pera aí. Aqui. Ó, você tem esses espaços aqui para preencher. Né, que é onde você pode interagir, você pode usar esses momentos, isso aqui para fazer oração, para ter o seu particular com Deus, e para vocês ir se mudando, regenerando. Se você não for uma pessoa verdadeiramente convertida, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor Salvador, esse livro será certamente usado por Deus para transformar a sua vida. E ele é dividido em, deixa eu ver o que eu fiz aqui, tá. Ele é dividido em 10 capítulos. É isso mesmo. É dividido em 10 capítulos. O primeiro capítulo é vença os medos e avance em seu propósito. E os textos bíblicos que eu pude identificar nesse capítulo são esses aqui. 1 Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que tem tudo a ver com o título do livro, Mais Forte e Corajosa. E outro texto é a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Porque assim, nós não somos mais escravos do medo. Antes nós tínhamos o medo do mundo acabar, agora mesmo está tendo uma treta lá entre Israel e Palestina, né? Está sendo o assunto do momento, né? Mais uma guerra entre Israel e Palestina. Então, isso nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que isso faz parte das profecias, isso está tudo na Bíblia, já era previsto que isso acontecesse, mas ainda são o princípio das dores, ainda não é o fim do mundo, o mundo não vai acabar ainda. Não tenha medo.
Não seja escravo do medo. Não se deixe abater pelas notícias sensacionalistas, pelo que diz a mídia, pelo que diz os noticiários que colocam notícias apocalípticas para meter medo, para ganhar audiência. Não tenha medo. Você não precisa ter medo. Porque quem vive na presença de Deus, vive tranquilo, porque sabe que tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Como já li no Instagram, um story, não lembro exatamente de quem, mas apareceu, né, eu não sei quem que é o autor, mas essa frase chamou minha atenção. O mundo está se preparando para uma guerra, mas o céu está se preparando para o casamento. Então creia que enquanto o mundo está esperando o pior, está esperando a Terceira Guerra Mundial, está esperando uma guerra nuclear, creia que nós cristãos, nós servos de Deus, estamos esperando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Ele virá nos buscar. Aí depois que Jesus voltar, aí que o pau quebra, aí que o negócio, né? Aí 1/3 do planeta será destruído, acho que 1/4 da população será dizimada, enfim. Mas isso depois do arrebatamento da igreja. Agora não. Porque ainda tem muita coisa que acontecer, né? Como está lá, se não me engano, Mateus 24:12, acho que é Mateus 24:14, lá que ainda o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas a outra coisa que nós temos que vencer é o passado, porque o inimigo, Satanás, ele adora, ele ama usar o nosso passado para nos confrontar, como aconteceu com a Karina Bach. Ela fez coisa errada no passado, ela posicionou na Playboy, ela fez produção independente, ela, enfim, fez um monte de coisa errada. Mas hoje ela é uma nova criatura. Só de olhar para ela, ver esse sorriso aqui, é um sorriso autêntico, é um sorriso realmente de uma pessoa transformada por Deus, uma pessoa regenerada por Deus. E se o inimigo, Satanás, usar o nosso passado para nos confrontar, tá vendo? Você fez aquilo, você fez isso, você não quer que seu filho, que o pai veja o filho, enfim, isso está. Quando a Karina Bach deu uma entrevista lá no Inteligência Limitada, ela participou do podcast Inteligência Limitada, inclusive o sujeito lá do podcast Inteligência Limitada, o recrente, é uma pessoa convertida, e ele está dando muitos espaço para cristãos, pastores, pessoas do meio cristão. Então a Karina Bach foi lá, tudo, e ela deu seu testemunho, contou sua história. Então realmente a Karina venceu o passado. Ainda tentam apontar para ela: você fez isso, você fez aquilo, você não deixa que fulano de tal veja seu filho, que não sei o que, você posou nu na Playboy, você fez, enfim, sempre usa para confrontar, para apontar o dedo na cara, para nos envergonhar com o nosso passado. Mas repreende em nome de Jesus, repreenda qualquer pessoa que esteja sendo usado pelo inimigo, que esteja sendo instrumento da mão de Satanás para apontar na sua cara o seu passado, para tentar envergonhar você, para descredibilizar você. E como está escrito aqui em 3 textos que eu encontrei nesse livro, primeiro é Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E para isso, nós precisamos mudar nossos pensamentos. Então, o segundo capítulo, deixa eu ver. O primeiro capítulo é vença os medos e avance em seu propósito. O capítulo 2, encare seu passado e escreva uma nova história. E o capítulo 3, pensamentos vitoriosos. Os textos bíblicos que eu encontrei no livro, nesse capítulo, são o Salmo 49, versículo 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, meu xará apóstolo diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, um texto que todo mundo deveria saber de cor para não ocupar a mente com porcaria, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O capítulo 4, que é o capítulo seguinte, você é quem Deus diz que é, que fala sobre focando no que Deus pensa a nosso respeito, ou seja, não importa o que o mundo pensa a nosso respeito, o que importa é que Deus pensa a nosso respeito. Enquanto o mundo nos difama, nos calunia, nos ofende, nos persegue, nos maltrata, nos xinga, nos cancela, parte para cima de nós com ódio gratuito, o importante é o que Deus pensa a nosso respeito. Se nós nos arrependemos, se nós nos convertemos verdadeiramente a Jesus Cristo, nós nos entregamos a Ele, somos nova criatura. O que importa é o que Deus pensa a nosso respeito e não o mundo. Como diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E na tradução, acho que Nova Versão Internacional, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Peraí. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Não, 2 é o 4. É o capítulo 4. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É o capítulo 4, que é o texto. Muita gente, inclusive aparece no livro Uma Vida com Propósitos, essa tradução aqui, que acho que é a tradução, acho que não é a versão internacional. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E também no Evangelho, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, Deus nos separou, Deus nos resgatou das trevas, Deus nos separou para si, não para agradarmos o mundo, mas para influenciar o mundo. Não para sermos influenciados, mas para influenciarmos o mundo. É o contrário. E o 5º capítulo vai além dos seus limites, ou seja, ultrapassando limites. Em Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7, a Bíblia nos diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. E no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 37, logo enquanto Gabriel está anunciando a Maria no nascimento de Jesus, ele diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Por quê? Porque Maria estava tendo teria um filho gerado pelo Espírito Santo. José seria apenas o pai adotivo, mas seria um filho do Espírito Santo com Maria. Então o nascimento de Jesus, a gestação de Maria foi totalmente milagrosa, foi dentro da vontade de Deus. E também aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, e capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E no capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E no capítulo 6, vitoriosa nas aflições, ou seja, vencendo as aflições. Como vencemos as aflições?
por meio de Jesus Cristo. Isso já era anunciado no Antigo Testamento, como por exemplo no Salmo 107, versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Isso aconteceu muito ao longo da história. Da história, de uma maneira geral, né? O povo de Deus, né, lá, após 400 anos no Egito, o povo de Israel foi feito escravo no Egito e clamou a Deus, e Deus mandou Moisés. Aí, no período dos juízes, o povo se desviava, se afastava de Deus. Deus permitia um povo pagão, um povo opressor. O povo clamava a Deus, Deus mandava um libertador, e foi essa sequência de eventos. Aí Deus oprimiu o povo, né? O povo se afastou de Deus novamente. Aí houve a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, o Reino do Sul pelos babilônicos. Enfim, a cada houve um ciclo interminável. Agora Israel está sendo oprimido pelos palestinos. Então você está acompanhando os noticiários, está vendo, está se repetindo novamente aquela mesma história. Israel precisando passar por tudo isso de novo, dessa vez com gente sendo morta, gente sendo sequestrada, gente sendo torturada, e enfim, você está acompanhando os noticiários, você está sabendo o que está acontecendo. Mas é um ciclo que só chegará ao fim quando Jesus voltar a implantar seu reino. Pronto. E tem aqui no Evangelho segundo João, já no Novo Testamento, encontramos aqui no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, Jesus falando após a última ceia, pouco antes de ser preso para ser torturado, chicoteado, crucificado, enfim. Ele diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus dizendo isso pouco antes de ser morto. Pouco antes de ser morto. Mas depois nós sabemos que ele foi ressuscitado, que ele ressuscitou, venceu a morte, ficou mais 40 dias com os discípulos, subiu ao céu, aí depois de 10 dias mandou o Espírito Santo, enfim. Estamos aqui até hoje. Graças a Deus. E o capítulo 7, vença as tentações, ou seja, vencendo as tentações. E como vencemos as tentações? Primeiramente, vejamos aqui o que diz no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 7 a 9. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor, no caso Potifar, pôs os seus olhos em José, o filho preferido de Jacó, e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A Karina relata a história de José aqui no capítulo 7, né? Relata detalhadamente o que aconteceu com José. Aí a mulher de Potifar tentou estuprar José, José fugiu, aí ela acusou José de tentar estuprá-la, aí ele foi preso, ficou muitos anos, estava com 17 anos, aí ficou até os 30 anos na cadeia. Aí teve aquele episódio com o copeiro, com o padeiro, acho que o padeiro foi morto, o copeiro foi restituído ao cargo dele, se esqueceu de José. Aí depois que o faraó teve o sonho lá, com as espigas e com as vacas, e o copeiro se lembrou de José. Aí José foi tirado da prisão para o faraó, José interpretou o sonho do faraó, e José virou governador, virou Zafinato Paneia, e enfim, nós sabemos o resto da história. E aí o que Jesus disse também, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41, já no Getsêmani, pouco antes de ser preso, para ser torturado, para ser morto, para ser crucificado, ele disse o seguinte para Pedro, Tiago e João, que está lá no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muita gente que está afastada de Deus usa esse texto bíblico para justificar o pecado que comete, né? Que dizer que pode pecar à vontade, porque Jesus disse que a carne é fraca mesmo, então posso pecar à vontade. Não, nada disso. Você não pode pecar à vontade. Se você pecar à vontade, você vai para o inferno. E lembrando que a tentação não é a mesma coisa que pecado. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso. E também aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, um texto
que mostra que Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Porque Deus sabe os nossos limites, Deus sabe até onde nós podemos chegar. Por isso que o Espírito Santo sempre avisa, o Espírito Santo sempre nos avisa quando estamos prestes a pecar. Deus sempre nos avisa. Se nós cometemos pecado, é porque não ouvimos o Espírito Santo. Nós ficamos tão presos na nossa carne, ficamos tão assim, né? A carne nos cega, nos deixa surdo, cego, de um tal jeito que nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo gritando dentro de nós: para, não faz isso, e nós fazemos. Agora vamos lá, o capítulo 8. Supere os desafios do dia a dia e vença o cansaço, ou seja, vencendo o cansaço, a preguiça, vencendo a preguiça também. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 e 31, encontramos o seguinte: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminhão e não se fatigarão. Por isso que você olha para essa mulher aqui, você não acredita que ela tem 47 anos. Mas ela tem 47 anos. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. E aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, encontramos Jesus falando o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O capítulo 9 tem como título Deus tem um propósito para a sua vida, ou seja, identificando o propósito de Deus para nossas vidas. Tem tudo a ver com o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Eu li esse livro 3 vezes. 2 vezes quando eu era membro da Sexta Igreja Presbiteriana Independente e uma vez eu li depois. Que esse livro é assim, 40 dias, cada capítulo equivale a um dia, né? Você lê esse livro durante 40 dias, em cada dia você lê um capítulo, enfim. Nós encontramos o seguinte aqui, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e capítulo 12, versículo 2, meu xará apóstolo escreveu: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E mais para frente, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E finalmente o capítulo 10. Seja forte e corajoso como Jesus, ou seja, espelhando-nos em Jesus. Jesus é o nosso maior modelo, Jesus é o nossa maior referência. Todos os demais personagens que vieram ao longo da história, inclusive os próprios apóstolos, todos, os profetas, os patriarcas, todos os personagens da Bíblia, eles foram falhos, eles pecaram, eles erraram. Somente Jesus nunca pecou. Vejamos o que diz aqui esses 3 textos bíblicos. Primeiramente, Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele, no caso Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, encontramos o seguinte: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como uma chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Chuva serôdia é chuva fora de tempo. Por exemplo, no inverno, né? Inverno dificilmente chove aqui em Sorocaba. A chuva serôdia é aquela chuva que aparece no inverno. E finalmente, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Aquele trecho lá onde ninguém é achado digno de abrir o livro que está selado, aquele livro escrito por dentro e por fora com 7 selos, e João chora, porque ninguém é digno de... Aí aparece o Cordeiro. E o anjo diz o seguinte, não, o anjo não. Acho que é um dos anciãos, na verdade, né? E disse-me um dos anciãos, isso. E disse-me, no caso, disse a João, um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João teve essa visão e olhou, ele viu um cordeiro, como se tivesse sido morto. Ou seja, Jesus foi morto, como cordeiro, não deu um pio. Inclusive, pelo que eu conheço de Bíblia, Jesus, ele não deu um único pio, ele levou aquela chibatada lá, aquele chicote lá que arranca pedaço, ficou em carne viva, não deu um pio. Mas na cruz, já crucificado, quando ele sentiu que o pai estava se afastando dele, aí ele gritou, pai, Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele gritou, e você vê, ele começou a berrar, de lá de cima da cruz ele começou a gritar. Ele gritou. Por quê? Ele sentia que o pai estava se afastando dele. Ele sentiu a ausência do pai. Mas até então ele não deu um pio, não falou nada. Quando ele sentiu que o pai estava se afastando dele, ele começou a berrar. Então realmente foi o final de vida de Jesus, antes de ficar 3 dias, lá no sepulcro, tal, depois ressuscitar, foi terrível, não tem a menor noção do que Cristo teve que passar, como foi lá no Cristo Redentor. Lá no Rio de Janeiro, eu gravei um vídeo lá no Cristo Redentor, lá em cima, embaixo do Cristo Redentor, eu gravei um vídeo falando a respeito disso. Que o que Jesus passou por nós na cruz, não tem nem como descrever, não tem nem como mensurar, de tão terrível que foi. Ele fez isso por mim, fez isso por você. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, aproveite. Porque Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora. Assim como a Karina, que precisou passar por tudo que passou, o pai dela entubado no hospital, quase à morte. Foi preciso, ela veio pela dor. Ela não vê, porque existe aquela frase, aquela famosa frase, se não vem pelo amor, vem pela dor. Ela veio pela dor. Ela veio pela dor, comeu o pão que o diabo amassou, mas hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ela dá testemunho, agora mesmo, acho que hoje mesmo, ela está com um vídeo lá no canal dela, Karina Bach, lá entrevistando uma pessoa lá. Eu não sei se dará tempo desse vídeo hoje, se não deve ser hoje, se é amanhã. Mas enfim. Ela se converteu verdadeiramente a Cristo, ela é uma nova criatura. Pode você apontar o passado dela e você dizer que ela posou nu na Playboy, que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela não deixa o sujeito lá que nem pai biológico ver o Henrico, mas enfim. O diabo faz isso mesmo. O diabo usa as pessoas para apontar de nossa cara, para nos acusar, para nos ofender, para nos cancelar, para nos vir com um discurso de ódio para. Mas o importante é o que Deus pensa a nosso respeito. E a Karina Bach é uma serva de Deus, ela é uma pessoa temente a Deus. Só pelo sorriso dela você já percebe que ela é uma pessoa totalmente transformada, totalmente regenerada. Enfim, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, inscreva-se no canal da Karina. Eu deixarei aqui o vídeo mais recente dela, que é o vídeo que ela saiu hoje no ar, no canal dela. E também o link para o canal dela. Deus abençoe, Deus oriente. E até depois, se quiser.